Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está vendo este vídeo. Seja bem-vindo à Caixa da Bruxa. E este é o quadro Previsões do Mês, onde eu chamo uma querida, uma amada, uma irmã de caminho, astróloga, bruxa, obviamente, Lívia, maravilhosa, né, desse lado, Lívia. E a gente faz as previsões de cada mês. Nós ficamos aí alguns meses sem fazer, porque a gente estava focado em outras coisas, outros planos, né, mana? E às vezes a gente precisa priorizar algumas coisas, senão a gente não dá conta. Mas fiquem com a gente que a gente tem a intenção de dar prosseguimento aí nessas lives, ok? Quem segue a gente lá no Instagram, tanto eu quanto a Lívia, estava sabendo que essas coisas estavam acontecendo. E se você não segue, já segue, e vai passar aqui para você já já os nossos arrobas. Olá, minha irmã, tudo bem? Oi, meu amor, tudo bem? Você já fala oi e já começa já a falar seu conteúdo maravilhoso. Então tá ótimo. Oi, meu amor, tudo bem? Tudo bem. Tô aqui, gente, também me recuperando de uma dengue, então tô meio fanha por conta disso, tá? Por isso que eu tô esquisitinha, mas estamos aqui, estamos bem. E olha, eu vou te falar que junho está um mês movimentadíssimo, né? Principalmente no quesito Mercúrio, né? Conexões com Mercúrio, assim. Eu tenho para mim que quando Mercúrio entra em Gêmeos, ele faz um negócio assim, realmente várias conexões por minuto. Várias conexões por minuto. Mas a gente vai ter alguns aspectos um pouco tensos e também aspectos bastante fluentes, né? Então, vou trazer um pouquinho disso para nós hoje. Alguns aspectos do Sol, né? A gente vai ter Sol em Gêmeos até dia 19 de junho, quando ele entra no dia 20, ou seja, a data do solstício de inverno para a gente aqui do Hemisfério Sul, em Câncer. Né? Então a gente vai passar ainda uma boa parte do período com Gêmeos. E Sol em Gêmeos fala muito sobre a gente dinamizar a nossa mente, mas principalmente a nossa essência, né? A gente está falando aí de uma energia vital que tem que ser dinâmica, tem que ser de troca, tem que ser de conexão com as pessoas, né? A forma de lidar com a vida para que a gente tenha mais vida e felicidade é justamente essa, trocando e estando em troca com as pessoas. Então é importante que a gente faça isso. A partir do momento de Sol em Câncer, a gente tem um recolhimento breve, né? Então esse recolhimento que faz a gente olhar para as nossas emoções, prestar atenção naquilo que a gente está nutrindo ou não, né? Sentimentalmente falando. Então isso é importante. No dia 2 de junho, a gente vai ter uma posição bastante benéfica entre Sol em Gêmeos e o Nó do Norte, que está retrógrado, né, em Áries. E isso me comunica muito que é um momento muito legal para a gente revisitar e rever os nossos objetivos espirituais, justamente, enquanto humanidade. E aí já fica o spoiler que vai precisar. Vai precisar durante esse mês, inclusive, né? Então, no dia 2 de junho, é importante que a gente revisite isso, né? Quem sou eu nessa humanidade? E como que eu posso dinamizar as coisas, fazer ações diferentes para que essa humanidade ainda exista, com a sua particularidade, né, de cada um, mas de uma forma que vitalize, né, e que não nos destrua. Isso a gente precisa fazer, de fato. Né? No dia 4, a gente vai ter uma conjunção entre o Sol em Gêmeos e Vênus, né, que está em Gêmeos aí. Então, é bem bacana para a gente ver as potencialidades dos nossos relacionamentos. Né? Então, se a gente está se relacionando de uma forma dinâmica por demais, muitas vezes, sem estabelecer limites, sem conseguir ter um foco específico, ou se a gente está conseguindo realmente se vitalizar dessas relações dinâmicas, né? Dessa possibilidade de troca múltipla que Vênus em Gêmeos traz para nós, né? A gente pode sentir uma certa agitação também nessa área da vida, né? Na área de relacionamentos. Então, temos de olho. Inclusive no quesito de conseguir laços e associações financeiras, né? De trabalho e tudo mais. Então, pode ser um momento bastante fertilizador para esses laços de trabalho e tal. Então, pode ser bem legal. Mas lembrando que a conjunção é uma potência e a gente tem que direcionar bem, porque ela pode ser muito boa, como pode ela ser destrutiva, né? Então, é bastante interessante isso.
No dia 9, vai vir aí uma coisa muito forte, de uma quadratura entre Sol em Gêmeos e Saturno em Peixes, né? Que já está aí há um tempo, Saturno está quase para virar para Áries, né? No começo do ano que vem, um pouco mais para frente, lá, na verdade, fim de 2025, na verdade. Para 2026 a gente vai ter a virada, né? Para Saturno em Áries, então nos cuidemos aí, porque está nos últimos graus. E todo planeta desses, assim, que são geracionais, que chegam nos últimos graus, eles vêm com uma potência muito grande. Então, uma quadratura entre Sol e Saturno nos comunica a dificuldade em fazer a nossa responsabilidade com alegria, com vida, com movimentos certeiros, né? Então, é uma dificuldade que pode existir aí nesse dia e nos dias anteriores ou posteriores, né? Porque tudo o que eu estou dizendo para vocês é um momento específico, mas tem influência antes ou depois. Então, vamos cuidar para que a gente consiga fazer a nossa responsabilidade bem, né? Focando em fazer uma síntese entre o que eu quero e o que o mundo precisa. Eu acho que isso é o essencial, assim, de um Saturno em Peixes. No dia 13 de junho, ou seja, depois do Dia dos Namorados, a gente vai ter um sextil, ou seja, um aspecto bem bacana entre o Sol em Gêmeos e Quirón em Áries, que já não está retrógrado mais tem um tempo. Quirón em Áries é muito bacana, porque é a cura de nós mesmos, né? É o observar sempre como a gente pode se melhorar e se transformar. Então, conversa muito com aquela posição que eu falei para vocês, para a gente tomar cuidado no dia 2, né? O que é que a gente está fazendo no dia de hoje para curar o outro além de nós mesmos, né? De fazer associações melhores com os outros. Então, isso é bem legal também. A gente tem também uma conjunção ali no dia 14 entre Mercúrio e Sol, no signo de Gêmeos, o que é bem bacana, pode ser que a gente consiga comunicar as coisas de uma forma mais clara, os nossos objetivos, enquanto quais são os nossos projetos, o que é que a gente quer fazer e realizar na vida mesmo, o que a gente quer fertilizar e trazer para o concreto, né, para a manifestação, então isso pode ser bem legal, né, no dia 14. No dia 19, a gente tem uma quadratura entre Sol e Lilith em Virgem, e aí Lilith em Virgem também está nos últimos graus, né? Então, eu até fiz umas lives com a mãe, né, lá no Instagram, que estava falando justamente sobre o que significa a Lilith em Virgem, que é o inegociável é a natureza, né? A gente dá atenção à natureza e tudo mais. E se a situação global está dessa forma, com Lilith em Virgem, Lilith em Libra, que vai vir logo mais nesse mês ainda, né, lá para o fim do mês, vai vir com a justiça. Então, o negociável vai ser a justiça, o equilíbrio e a harmonia, né, e a beleza. Então, a gente tem que se preparar para esse momento também, porque, né, se Lilith em Virgem já está sendo isso, imagine aí quando chegar Lilith em Libra. Oremos. Mas a quadratura aqui é entre Sol em Gêmeos e Lilith em Virgem, ou seja, existe uma dificuldade entre, tá bom, eu tenho que dar atenção à natureza, eu tenho que criar métodos para que isso seja orgânico e que a gente consiga fazer pazes com essa natureza. Mas como? Se eu preciso dinamizar vários aspectos, se eu preciso trocar com várias pessoas, se eu preciso fazer várias concessões de várias formas diferentes. Né? Então, a dificuldade ela pode ser superada se a gente for no regente desses dois signos, né? De Gêmeos e Libra e Virgem, que é justamente Mercúrio. Então, pela comunicação, a gente consegue superar essa dificuldade. E vai precisar fazer isso, gente. A gente vai precisar conversar bastante sobre o que a gente quer enquanto humanidade, né? Quais são as coisas, os paradigmas que a gente vai manter e quais que a gente vai deixar para lá. Isso é muito, muito vital mesmo. E aí, no dia 20, né, no dia do solstício de inverno para nós, vai ter uma quadratura entre o Sol em Câncer e Netuno em Peixes, né? Que é assim, Sol em Câncer, Netuno em Peixes, dois signos de água. Porém, a dificuldade entre esses dois, né, planetas que estão em signo de água é justamente conseguir lidar com essas emoções profundas, né? De sentir as coisas não na paranoia, mas realmente com a realidade. Então, a dificuldade vai ser essa, de entender o que está acontecendo de forma prática. Nos preparemos para esse momento, né? Que a afetividade esteja, sim, conosco, mas que a gente tome esse cuidado, né? De não nos destruir no processo. Então, isso é bastante importante.
Com relação à Lua, a gente vai ter um ciclo de Lua Negra, que vai ser no dia 6 do 6. Negra, que eu falo, é a nova do calendário, tá, gente? Só para abrir um parênteses. O dia do máximo círculo preto no céu. Lua Negra, dia 6 do 6, em Gêmeos. E a Lua Cheia vai acontecer no dia 22 do 6, em Capricórnio. Então, veja que, no âmbito dos sentimentos e das emoções, a gente vai aprender como pesquisar e se aprofundar, e trocar com as pessoas, e entender com curiosidade o nosso contexto, para que a gente consiga manifestar novas formas de existência e que sejam possíveis de ser cuidadas, né? Capricórnio traz muito essa ideia de eu preciso cuidar todos os dias um pouquinho, porque lá no futuro eu vou precisar de recursos. Então, fazer um pouquinho todos os dias, através dessa troca com as pessoas. Então, esse ciclo da Lua vai ser bastante importante nos nossos sentimentos, né? Um período extremamente geminiano, nessa época. Então, realmente, a gente se nutrir dessa força de troca, de conversa, de entender o novo, entender o diferente e fazer essa transformação, aprofundando a relação com os outros, é essencial para que a gente consiga construir novas coisas, né? Mercúrio tem um monte de coisa acontecendo com ele, né? Mercúrio vai, dia 3 do 6, né, ele vai entrar em Gêmeos, justamente, e dia 17 ele vai entrar em Câncer. Então, a gente vai viver um período aí de Mercúrio em Gêmeos e Mercúrio em Câncer, né? Bastante forte, inclusive. Várias relações entre Mercúrio e outros aspectos, muitas delas bastante fluentes, mas algumas desafiadoras que eu gostaria de chamar a atenção aqui. O mais importante é que Mercúrio não vai ficar retrógrado, gente. Não precisa botar a culpa no coitado do Mercúrio. Tá? Durante todo o mês a gente vai ter Mercúrio no movimento direto. Então, assim, vai fazer o seu marketing, entendeu? Não coloca a culpa no ex. Comunica com as pessoas. Se você comunicar de forma errada, veja o que está acontecendo no céu, mas não culpe o pobre do Mercúrio, né? Enfim. A gente tem, logo ali no começo do mês, dia 1º, a gente vai ter uma posição bem bacana entre Mercúrio em Touro, que é o que a gente está vivendo, né? Então, é uma comunicação extremamente que toca a matéria e que busca ser doce, né? Mesmo nos intempéries da vida, busca a doçura e a harmonia, e a beleza. Um trígono com Lilith em Virgem, né? Então, lembra que lá no dia 12 a gente vai ter uma posição extremamente importante para a gente reanalisar a vida enquanto qual é a missão espiritual. E no dia 1º a gente vai ter um trígono, que é uma criatividade, né? Uma relação extremamente benéfica entre o que é inegociável para a gente, ou seja, esse cuidado com a natureza, a gente tem que cuidar, e a comunicação com os outros, né? Então, esse é um momento de plantar sementes importantes, né? Que a gente consiga comunicar com as pessoas, trazendo a nutrição que precisa, claro, mas também o trabalho que precisa ser feito, né? Então, isso é muito importante, achei legal de trazer. No dia 3, que é um dia depois dessa situação com o Nó do Norte, a gente tem Mercúrio em Gêmeos já, numa posição fluente com Netuno. Então, ó, se você está com dificuldade até o dia 2 em comunicar o que você está sentindo, no dia 3 é bem possível que você consiga exatamente identificar onde é que está o BO ali nos seus sentimentos, né? Inclusive, é um momento bastante interessante para transformar certas coisas, porque são 2 signos mutáveis, né? Então, Gêmeos ali, né, junto de Mercúrio, fazendo esse trabalho de troca de ideias, de troca de informações, de inteligência, e Netuno em Peixes revolvendo as águas profundas ali, para te mostrar o que é que você está sentindo. E aí, Mercúrio em Gêmeos, ó, é isso que você está sentindo. Então, ali seria bem legal para a gente fazer um trabalho bacana, né? Deixa eu ver aqui mais. No dia 4 tem uma posição bem legal de Mercúrio, que é uma conjunção em trígono, né? É uma conjunção com Júpiter, que está em Gêmeos já. Então, Júpiter é bem bacana em Gêmeos, porque a sorte, a felicidade, a filosofia passa por ter curiosidade, né? Ter curiosidade, se empenhar nesses assuntos vários, entender de várias coisas, ter essa mente que mostra um sistema inteiro. Mercúrio, Júpiter em Gêmeos é mais ou menos isso. O sistema inteiro faz sentido
Então, eu preciso fazer as conexões certas para conseguir meu sucesso. E Mercúrio também está em Gêmeos. Então, é um dia bem legal para negócios, viu? É um dia bem legal para negócios. Assim, de curto a médio prazo no máximo. Mas é bem bacana de você fazer troca com as pessoas. É um plantar de uma semente, né? É plantar uma semente nova para você colher lá na frente. E a gente vai ter um trígono com o nosso querido Plutão, que está retrógrado em Aquário, né? Então, assim, ele já está vindo com uma... Vamos rever algumas coisas? Vamos rever a sua relação comunicativa na tecnologia, no futuro, na comunidade, né? Então, esse dia 4, é bem legal, porque é uma relação bacana, né? Entre essa revisão do que você realmente fez de limpeza, de transformação no coletivo, e o seu jeito de se comunicar, o jeito de você falar, o jeito da sua mente funcionar. Então, isso é bem legal. Realmente, é um dia bem legal para você estabelecer novas sementinhas de negócio, né? Não necessariamente chegar até o fim, mas é uma sementinha, né? É um começo. Isso é bem bacana. Depois, mais para frente, no dia 16, né, de junho, a gente vai ter uma quadratura com Lilith em Virgem também, né? Então, além do Sol, a gente vai ter Mercúrio também em quadratura com Lilith em Virgem, que é aquela coisa assim, é difícil comunicar o que é preciso ser feito, mas a gente vai sentir que precisa fazer alguma mudança, né? Então, é difícil entender por completo o nível do aprofundamento que a gente precisa ter na relação com a Terra. Mas a gente vai perceber, isso aí é algo difícil de ser feito e precisa ser cultivado, principalmente de forma inteligente, né? Essa inteligência de Mercúrio que não consegue alcançar muito bem o que é que tem que ser feito. Então, de novo, através da comunicação, né, que é juntando justamente Mercúrio aí, entre Virgem e Gêmeos, na prática, o que é que funciona, de fato? Né? Tem aí teorias várias, né, Mercúrio em Gêmeos, mas na prática, como é que funciona? Vamos ver quais os passos a passo que precisam ser feitos, né? Depois a gente tem a entrada em Câncer, e aí ele já entra em Câncer com uma quadratura com Netuno em Peixes. Então, de novo, comunicar os sentimentos vai ser um pouco complexo. Vai ser um dia que a gente provavelmente vai querer ficar na nossa casquinha do caranguejo, porque muitos assuntos podem nos atravessar sentimentalmente falando, né? Pode ser que muitas coisas doam a nós, né? Inclusive, por serem água, eu penso assim, nos preparamos para as chuvas que vem por aí, né, gente? Porque já tá bem complexo tudo isso, né? Então, a gente tem que se preparar ainda mais, ajudar quem a gente pode ajudar, da forma que a gente pode ajudar, principalmente o pessoal do Sul, mas tem outros locais, né, que provavelmente vão precisar de ajuda também. Então, a gente tem que estar ligado ali, né? A gente vai ter também uma quadratura no dia 28, né, de junho, a gente vai ter Mercúrio em Câncer em quadratura com Quirón em Áries, que eu acho bastante interessante, porque a comunicação, ela vai estar muito assim, às vezes ferindo, às vezes sendo ferida, né? Nossa mente pode não estar muito clara, mas está sentindo. Você está sentindo que o negócio está acontecendo. E aí, essa quadratura com Quirón em Áries é justamente Quirón em Áries dizendo assim, para esse Mercúrio que talvez não está conseguindo muito dizer o que pensa e sente, mas precisa, ele vai dizer, olha, você tem que falar o que você tem que dizer. Sua inteligência tem que funcionar. Então, se cure disso, né? Então, olhe para a sua individualidade, preste atenção no que você tem de bonito e no que você tem para melhorar e siga em frente. Comunique-se melhor com as pessoas, mas comunique o que você está sentindo, que coisas que vêm por aí para você. Né? Então, acho que isso é bastante interessante. E no último dia do mês, dia 30, Mercúrio em Câncer vai estar numa posição fluente com Urano. Então, é bem bacana, porque mostra uma evolução desse posicionamento, justamente. A nossa originalidade, né, Urano em Touro, passa muito por nutrir-se, cuidar-se, dar atenção aos prazeres, seus próprios, da sua própria maneira. E aí Mercúrio em Câncer vem falar, bom, eu posso comunicar isso que eu quero de diferente, né? Eu posso comunicar essa novidade que eu quero trazer para a vida. Então tá, então vamos lá, vou falar, vou fazer do meu jeito. Vamos tentar. Devagarinho, mas caminhando, né? Depois, aqui sobre Vênus tem umas posições interessantes também, que eu gostaria de falar. Dia 16, aliás, vamos ao ciclo de Vênus, né?
Até dia 16 de junho vai estar em Gêmeos. E aí, no dia 17 de junho, ela entra em Câncer e ali fica até dia 7. Ou, contrário, dia 10 do 7, 10 de julho. Então, a gente vai viver um bom período, na verdade, bem metade, né? Metade Gêmeos e metade em Câncer. Então, os nossos relacionamentos, as nossas formas de negociação vão passar muito pela curiosidade em testar coisas, por trocar com as pessoas, fazer associações com pessoas que te tragam esse ânimo geminiano, sabe? De dinamismo, de realmente assim, nossa, cara, essa ideia é bacana, vamos tentar fazer isso. E pela afetividade, né, também. Então, as nossas relações e a forma de fazer negócios vai estar muito passando pelo como eu afeto as pessoas e como eu sou afetado, né? De que forma eu protejo as minhas emoções, de que forma eu estou só me isolando mesmo. Né? Então, esses questionamentos aí que podem ver com essa Vênus. No dia 16, Vênus ainda vai estar em Gêmeos, ela vai estar na quadratura com Lilith em Virgem, justamente. Né? Então, o jeito que a gente se relaciona com as pessoas também vai passar por essa revisão de Lilith em Virgem. De, olha, a sua relação está natural para você, realmente? A sua relação no trabalho e com as pessoas que você ama realmente está natural? Né? Não precisa dar uma aprofundada, uma mudada, uma limpada, né? Uma organizada. Hein? Então, esses são questionamentos que podem vir no dia 17. Quando ela entra em Câncer, ela já faz uma quadratura com Netuno. Então, veja bem, você deu uma analisada antes. Agora você vai analisar um pouco mais embaixo, né? Os relacionamentos que você tem, realmente você ama? Realmente você tem um sentimento? A relação que você faz com o seu trabalho, realmente é algo que te traz segurança afetiva ou não? Só te deixa na inconstância ali, no sonho, no escapismo, sabe? Você relega muito ao outro, as suas responsabilidades. Então, são questões que podem aparecer no dia 17, né? No dia 26, a gente tem uma quadratura com o nó do norte em Áries, ou seja, e eu penso muito nisso, assim, a relação com o trabalho, principalmente, mas não só, com como a gente produz riqueza e com como a gente produz relações, vai ser questionada, né? Tipo, você tá na sua bússola interna, de fato? É de fato o objetivo que você tem, sua missão de vida, né? Então, reavalie essas relações todas, tanto de trabalho quanto de amor, e veja se isso realmente faz sentido. Proteja realmente os seus sentimentos, o seu amor, mas não se deixe endurecer, por assim dizer, sabe? Não se deixe endurecer diante da batalha que você ainda tem que lutar, justamente. Isso é bastante importante. E aí, no dia 29/6, a gente vai ter Vênus em Câncer, também com sextil, só que agora com Marte, que vai estar em Touro, né? Então, existe uma fluência ali entre a dinâmica sexual feminina e masculina. Então, é uma combinação bastante bacana para a gente conseguir concretizar algumas coisas. Tendo amadurecido essa parte emocional e tudo mais, a gente vai, tá, qual o plano de ação? Como é que a gente vai realizar isso? Qual o trabalho que tem que ser feito? Então, vamos fazer. Uma posição de Marte que me preocupa, mas vou falar já já. O ciclo de Marte, dentro desse mês, ele fica em Áries até o dia 8, daí ele entra em Touro do dia 9 até o dia 19. E aí essa passagem por Touro vai ser um pouco bombástica, porque antes do dia dos namorados, no dia 11, a gente vai ter uma quadratura entre Marte em Touro e Plutão em Aquário. E é essa quadratura que mais me preocupa. Por quê? A gente está lidando com a dinâmica de poder, né? Marte é o senhor da guerra, Plutão é o senhor do submundo, senhor de toda a riqueza. Então, quando a gente fala desses símbolos, a gente vê uma dificuldade em quadros de guerra, né? E, assim, a gente está vivendo guerra climática, né? A gente com a gente mesmo, obviamente. E também as guerras, né, lá no hemisfério norte, que parece que nunca acabam, assim, não parece ter pediram cessar-fogo, mas não está funcionando, e aí, recentemente, simplesmente bombardearam ali a Palestina, né, várias crianças faleceram, tinha principalmente mulheres e crianças ali, então eu vejo uma agudeza
nesse quesito de guerra, né? É uma dificuldade de entender o que é que precisa ser nutrido de fato, o que é sua posse, né, Martin Toro? O que é sua posse, de fato? A Terra é sua posse? Será que é assim ainda, sabe? E Plutão em Aquário, de tipo, isso está transformando o coletivo? Tem certeza que isso é o mais importante a ser feito nesse momento de agora? Então, essa quadratura realmente ela me preocupa, né? Observemos e aí, como a gente consegue ver com antecedência, que a gente consiga fazer algumas campanhas, né, com relação a não nos cegarmos ao que está acontecendo lá, né, principalmente. Mas não só, no mundo como um todo. É um período, realmente, assim, quando Plutão entrou em Aquário, a gente até conversou sobre isso, né? É muito importante o coletivo ser valorizado, sabe? O cuidado com os outros, com as pessoas. Então, isso é super importante. Bom, com relação a Júpiter, a gente vai ter no dia 3 um trígono entre Júpiter em Gêmeos e Plutão em Aquário. O que isso me traz? A boa sorte ali vai estar nas pequenas conversas, no conversar, trocar com as pessoas, buscar aquela coisa de Júpiter em Gêmeos, de pesquisar mais, cada vez mais, para entender cada vez mais o mundo do outro, que é o que lida Plutão em Aquário, né? Então, prestar atenção no mundo do outro, buscar entender, buscar se conectar, né? E aí a gente tem no dia 28/6 uma oposição aí, né, oposição entre Netuno em Peixes e Lilith em Virgem. Isso me preocupa bastante também, porque está próximo ali, né, dessa regência de Marte em Touro com Plutão em Aquário. Por quê? Quando o que é negociável para a gente está oposto às nossas partes mais difíceis do inconsciente, fica difícil de executar algumas coisas, né? Fica difícil de você sair do seu sofrimento pessoal, às vezes, e ir para o trabalho coletivo, né? Ou sair desse trabalho coletivo e prestar atenção nos sentimentos, porque às vezes a gente negligencia e não consegue cuidar do coletivo, não consegue cuidar da natureza, né, do que é inegociável. Então, existe uma dificuldade aí entre cuidar de si e cuidar do outro. Então, essa dificuldade fica bem latente. E aí, no dia 29 de junho, a gente tem a entrada, a estreia de Lilith em Libra. Que, assim, dando esse quadro todo do mês, né, que eu resumi um pouco, né, Mercúrio, principalmente, tem muita coisa dinâmica. Mas eu trouxe alguns pontos mais importantes. Esse mês todo ele vem nos preparando para essa coisa do enfrentar a realidade. Enfrentar a realidade, prestar atenção naquilo que a gente realmente precisa fazer, que a justiça vai vir aqui, junto de Lilith, né? Inegociável equilibrar, precisa ter harmonia, precisa ter justiça, precisa ter ética. E aí, nesse sentido, quando Lilith vier aí, no dia 29/6, em Libra, eu não sei, né? Mas muitas coisas podem ser descobertas, sabe? Sair do inconsciente assim, olha isso aqui que foi feito de injusto, sabe assim? Né? Supera, né? Supera isso daí, vamos melhorar. Então, é mais ou menos isso o quadro geral na astrologia, né? Do que eu vejo, assim. Nossa, no... forte, hein? Forte, difícil. Muitas coisas a gente já vê acontecer, né? Muitas coisas a gente já está vendo acontecer. E enquanto você estava falando, eu lembrei muito. Eu acho que foi a nossa última live, foi a live de fevereiro, né? O nosso live não, né? O nosso último vídeo gravado das previsões foi a de fevereiro. E você já tinha falado sobre essa questão do meio ambiente. E não só da questão do meio ambiente, mas a questão da gente pensar no coletivo, não só no meio ambiente, mas no coletivo em geral. Que isso ia vir à tona, que a gente ia prestar atenção nisso. Eu lembro muito nitidamente dessa sua fala. E daí a gente vê aí, né, as coisas acontecendo. A gente vê, inclusive, a tragédia do Sul, que se liga muito com tudo isso que a gente falou agora, que você trouxe agora. São pontos muito importantes. E eu espero realmente que ele te venha aí para trazer a consciência de algumas coisas mesmo. Eu acho necessário, né? E é realmente assim, eu não sei se é desanimador ou esperançoso, né? Porque
é complicada, né, essa situação. A gente fala na questão do meio ambiente, no pensar no coletivo, encarar a realidade desse coletivo, encarar a realidade disso tudo, cara, é realmente muito, sim, total ambas as coisas, né? Porque é realmente, é que ela falou aqui no chat, às vezes são ambas as coisas. Sim, né? É desesperador e esperançoso da mesma forma, porque se a gente não estiver esperando, a gente vai fazer o quê? Né? E eu acho que realmente a gente precisa, de uma vez por todas, ver medidas para que a gente possa, mesmo que um trabalho de formiguinha, a gente consiga fazer um pouco mais, né? Até porque, com esse céu aí todo de junho, a gente não vai ter muita escolha, né, Lívia? A gente não vai ter muita escolha. A gente ou vai, né? Agora é ou vai. E quem não for, meu bem, então você vai estar fazendo parte daqueles que contribuíram para a destruição e o desastre, né? Porque é realmente isso, e o meio ambiente, as guerras e toda essa vida na sociedade, no coletivo, é algo que chama muito esse ano todo, né? A justiça, inclusive, os ajustamentos, as mudanças, né? Lembra que a gente falou que esse ano é o ano 8, numerologicamente falando, a gente não pode esquecer disso, né? E o ano 8, ele traz muito essa questão. Eu gosto sempre de lembrar que estamos no ano 8, porque realmente tudo é astrologia, numerologia, tarô, mas tudo converge, né? É tudo a mesma coisa, exatamente. Então, maravilhosas as suas previsões, como sempre, meu amor. E eu trouxe aqui realmente que em fevereiro a gente já tinha falado disso, para vocês já ficarem ligados, gente, que a astrologia, o tarô não é previsãozinha de, ai, nossa, que destino, né? Para vocês verem realmente o quanto isso pesa, o quanto isso funciona, o quanto é assim mesmo, e como as coisas que a gente fala aqui está acontecendo no mundo de fora. Né? A gente consegue ver isso muito claramente. É só a gente ligar o jornal, a gente consegue ver esse desespero, esse caos instaurado. E já vem de muito tempo, de muitos anos, e estamos empurrando com a barriga essas resoluções. Então, eu acho que agora é o boom, e Lilith em Libra, eu acho que ela vai vir aí, não sendo diplomática, né? Espero que a gente tenha sabedoria para lidar com todas essas questões, e as nossas questões internas também vão vir à tona em toda peixes, câncer, todas essas questões, né? São muitas quadraturas e conjunções, e ai, meu Deus, a gente fica meio doido, né? A gente vai ter que marcar na agenda, assim, ó, dia 8, tal, dia 14, dia 16, tal. Vamos marcar pra gente não esquecer, gente, sabe? Vai indo na live, a Lívia falou que dia tal, marca lá na sua agenda, conjunção ou quadratura, qualquer coisa, para vocês lembrarem que tem coisas aí que a gente precisa também fazer o movimento de contribuir, né? Vamos para a nossa jogatina, que a câmera não está pegando, mas eu estou embaralhando agora. Eu sempre embaralho agora, vocês já estão acostumados, porque eu acho que a magia do negócio, cara, tá aqui em a gente pensar todo mundo junto aí, mentalizando quais as previsões pro nosso mês de junho de 2024 aqui, sempre fazendo a ligaçãozinha com a astrologia, que a gente já viu, né? O que nos reserva, o que nos aguarda, o que devemos nos preparar, para que devemos nos preparar, em que pontos nós devemos prestar atenção, como nós podemos ser uma pessoa melhor para nós e também para o coletivo, que agora pede socorro literalmente, e muito bem lembrado, dali vão falar do clima, do tempo, das chuvas, e lembrar que não só precisamos dar atenção ao sul, mas precisamos prestar atenção em tudo, gente, porque o clima, a Mãe Terra está pedindo socorro, tá? Então vamos lá cortar o nosso baralhinho e tchan, tchan, tcharam. Valete de paus, olha só, gente, tarozinho de Rider-Waite.
Gente, o valete de paus, tá? Ele é uma carta bem emblemática para esse momento, porque ele vem falar, inclusive, da nossa inocência, tá? Ele vem falar da nossa inocência, daquilo que a gente ainda, às vezes, é um pouco jovem, né? Não é um pajem, é um valete, mas o valete, ele ainda assim vem falar da nossa inocência. E, às vezes, até da nossa falta de postura, da nossa falta de transformação, de transmutação. E de lembrar daquilo que nós temos o poder de não só construir, mas também transformar, e a partir dessa transformação, chegar a um novo patamar de evolução espiritual, inclusive. E a gente tomar um pouco de cuidado nesse mês com, inclusive, sentimentos, né? Fazendo aí a ligação com a Lívia, vai estar muito sentimentos e tal, para a gente não, sabe, entrar em coisas que nos autodestroem, que nos queimam por dentro, seja uma paixão avassaladora, muitas vezes a gente é um pouco inocente demais para a gente lidar com isso, né? Ou seja, então, a gente tendo posturas autodestrutivas e tóxicas com a gente mesma e que não causam transformação e isso reverbera no todo. Isso é muito importante. Por que eu estou falando isso da questão da transformação? Porque paus é o elemento fogo. E o fogo é esse potencial criador e transformador. E também iluminador. Então, ele traz a luz para dentro de nós, para que nós possamos fazer as transformações necessárias internas e levar essa luz em forma de transformação para o todo. Contudo, como estamos falando de um valete, a gente precisa se ligar rápido, hein? Rápido. Porque fogo também é aquela... Olha, rápido, gente. Já era para isso ter sido feito. Já era para a gente ter tomado uma atitude. Já era para coisas inteligentes e soluções inteligentes saírem de nós para causar a transformação necessária. Seja dentro, seja fora de nós. Então, o valete deve falar que estamos correndo contra o tempo. Precisamos ser rápidos, tanto no pensamento, quanto no gatilho e na concretização, como a Lívia bem trouxe. Precisamos materializar, tirar, né, daquilo que a gente fala e pensa e comunica e colocar ali, e agora? O que você vai fazer agora? Né? O valete de paus também tem a ver com a comunicação. Ele também tem a ver com comunicação. Contudo, essa comunicação é para você transformar. Sempre transformar. A transformação que você leva com a sua própria comunicação. Isso já abre margem para a gente interpretar e juntar duas interpretações no seguinte: se você está retraído para que você se comunique, para que você se expresse de alguma maneira, é nesse ponto que você precisa do elemento fogo para a transformação. E transformar a sua palavra em ação de forma rápida e de forma sábia. Por quê? O valete, lembra, vou voltar de novo na inocência. O valete nem sempre é uma pessoa, somos nós, né? Nem sempre é uma pessoa com sabedoria, nem sempre é uma pessoa inteligente, uma pessoa... Não no sentido de menosprezo, não quero menosprezar ninguém, gente, mas digo como humanos, né? Como sociedade. Nós ainda estamos engatinhando ainda nessas questões, tanto que tudo está acontecendo e a gente está no La La Land. Então, a chamada é que a gente venha a ter um pouco mais de maturidade com essas questões. Transformar dentro para que a gente seja um pouco mais maduro, mais racional, mais consciente da nossa realidade, que foi o que a Lívia trouxe. O valete ele só consegue a transformação por meio do crescimento e amadurecimento. E também não é a gente tomando atitudes sem pensar, ou impulsivas, ou no calor da hora, no fogo do ímpeto, que a gente vai achar uma solução. É necessário que a gente tenha calma e sabedoria para lidar com o fogo, que ele pode tanto iluminar e transformar, mas ele também pode destruir, queimar tudo. E a gente tem que ficar esperto dentro disso, porque também fala do clima. Também fala do poder do sol, do fogo,
né? Agora a gente está numa época onde o aquecimento global é que está causando todas essas questões. E a gente não pode lembrar, ele está até aqui no deserto, olha só, gente. Porque a gente não pode esquecer da potência do elemento fogo. E dentro do tarô, as cartas da corte, que são essas cartas que têm pessoas, elas geralmente vêm passar para nós uma aura de conexão, não só com aquele elemento, né? Mas com talvez deuses daqueles elementos. Então, se a gente quiser fazer um trabalho, a gente pode pegar um deus do fogo, uma deusa do fogo, falar, me faça entender isso, me faça compreender isso, né? Então, vamos transformar juntos, me dá uma luz, né? A luz do fogo, das tochas, para que você consiga amadurecer as suas ideias, amadurecer o seu ser, para que você, então, possa concretizar de uma forma sábia, de uma forma que não vai destruir, mas que vai trazer luz e transformação de um coletivo e não necessariamente o individual, certo? Então, nós precisamos da rapidez para pensar, para agir, para transformar e não sermos fogo de palha, sabe? Ai, não, porque eu vou criar um movimento para a ajuda do meio ambiente, ou então eu vou criar um movimento para ajuda às cidades que precisam, enfim, ou então eu vou começar algo para me comunicar melhor com as pessoas, comunicar mais os meus sentimentos, que vai ser uma dificuldade, né, ali, para amadurecer melhor as coisas dentro de mim. Mas comece isso e vá até o fim. Termine isso. Não pare no meio disso, né? Porque as cartas de fogo e tal, os valetes, os pares, eles têm a tendência a ser um fogo de palha, então eu quero transformar, porque eu vim para fazer acontecer, parará. Até mesmo na questão dos negócios, a comunicação aí, por causa de Mercúrio, vai estar legal, mas assim, quer fazer, quer acontecer. Então vai. Não para no meio do caminho, não seja fogo de palha, né, que você vai incendeia, daqui a pouco você deixa essa chama morrer. Para que a gente faça a transformação, é necessário sair, como a Lilian disse, do plano das ideias e colocar ali para concretização. E a transformação só vem por meio das ações. Se você ficar na transformação mental, eu quero transformar, só a vontade, porque o fogo também vem falar da nossa vontade. Então, vem falar também de um momento onde nós vamos ter, ou incitar, ter a consciência, né? Fazendo a ligação com a astrologia, onde a gente vai aí ter uma retomada, uma tomada de consciência de algumas coisas, buscar o conhecimento, a clareza. Então, a gente tem aí uma tendência a desenvolver uma vontade de ser ativo, uma vontade de fazer mais, uma vontade de fazer a diferença. Então, não fique só na vontade. Então, faça, então concretize. E alimente esta vontade, né? Não deixa isso esmorecer, não deixa isso cair na falta de vontade, né? Faça essa chama crescer, alimente esse fogo, de forma que você vá levar a transformação interna para você mesmo, para você mesma, e também levar isso de forma abrangente, né, para nossa sociedade, para nossa mãe terra, nem que seja em pequenas doses, né? Como a Lívia falou, vamos fazer pouco que seja, mas façamos alguma coisa, né? E porque pede alerta. Então a gente precisa sempre realmente, gente, buscar esse conhecimento, essa clareza, essa luz interior dentro de nós, porque o fogo ele está muito ligado também, o elemento fogo e o naipe de paus, ao nosso espiritual, ao nosso espírito, né? E o valete é aquele que se descobre espiritualmente para essas questões, no caso dessa interpretação desse mês. Então, vai ser aí um descobrimento, talvez uma simpatia, talvez uma sintonia que você venha a sentir, uma consciência que você venha a tomar que antes você não tinha. E isso pode ser o agente transformador do valete de paus. Mas você tem que saber direcionar isso e alimentar direito essa fogueira.
não lidando de forma imatura e inocente diante dessas questões, não ficando em Lalalente, se abstendo disso, falando, não, porque eu não tenho nada a ver com isso, porque aconteceu lá no Sul, acontece lá na Palestina, sabe? Não vai acontecer comigo, isso não me afeta. Muito pelo contrário. A gente ter esse pensamento é um pensamento que mais é destruidor, imaturo, do que algo que vai realmente engrandecer aí a sua chama interna e a chama interna que a gente precisa da união, da gente entender e trazer para a consciência, para a luz da nossa consciência, algumas questões. E às vezes até mesmo trabalhar espiritualmente dentro disso. Nós que somos bruxas, nós podemos nos unir e fazer alguma coisa com relação a isso. Não só levar a informação, que eu acho que já é realmente muito importante, trazer a consciência, mas a gente também trabalhar em prol disso, né? Então, eu vejo o Valete de Paus muito nessa pegada da gente amadurecer algumas ideias, da gente levar à luz alguns pontos da nossa consciência, onde a gente não acessa, e também buscar esse conhecimento, buscar esse amadurecimento, a transformação dentro de si, para que você possa também ter o potencial transformador para o todo. Porque se você não transforma a sua própria vida, quiçá transformar ou ajudar na transformação do todo. Lembrando que se a gente transformar nós mesmos, e esse é um grande ensinamento do próprio elemento do fogo, do próprio naipe de Paus, se você não se transforma dentro e não leva esse fogo transformador e espiritual para dentro, você não vai conseguir colocar ele para fora e fazer isso reverberar para outras pessoas. Né? Então, o que o Valete pede para nós é o amadurecimento, gente, dentro disso. E a transformação seguida de uma luz interna que reverbera para os outros, certo? E a gente não ser impulsivo, a gente não querer fazer as coisas, mas só querer. Só tenho a vontade só, mas na hora de pôr a mão na massa, daí eu arranjo muitas desculpas para não fazer isso. Até mesmo porque se eu tiver que colocar a mão na massa com algumas questões, isso vai mexer em mim. E pode ser que eu não queira trazer o fogo da transformação para dentro de mim. Eu só tenho a vontade, eu não tenho realmente a força para agir dentro disso e fazer realmente levar a transformação. O Valete de Paus, só um último adendo, e lembrando que ele é, dentro de uma jogada, enfim, dentro do contexto que a gente está aqui, ele é o agente transformador, um dos agentes transformadores. Ele é o próprio agente transformador, num positivo, num equilibrado. Trazendo a frase da Lívia, sabendo direcionar esse potencial, sabendo direcionar todo esse poder que estará aí ativo em junho, né? Em ebulição, podemos dizer assim. Então, junho será um momento onde a gente vai poder fazer muitas transformações. Mas se a gente agir de forma imatura e egoísta, querendo alimentar só o nosso foguinho, só o fogo de dentro do meu lar, causando transformações só aqui para mim, ó, isso vai minguar e isso vai trazer mais destruição do que uma coletividade aí altruísta, que é o que a gente precisa e busca. E cada vez mais o tarô, a numerologia, a astrologia e os jornais por aí vêm falar para nós o que a gente precisa, né? Então, Valete de Paus também vem falar um pouco da nossa clareza de mente, da gente enxergar realmente a realidade como ela é, nua e crua, ter a consciência disso, mas a partir disso levar então a transformação. Ok, pessoal? O que você acha, irmã? Forte, importante, eu concordo 100%. Total. A gente precisa transformar, né? Mas precisa ter a maturidade para continuar a transformação. E maturidade para lidar com todos esses movimentos aí astrológicos, né? Que é pauleiro, vai depender muito da nossa força de vontade para a gente entrar nesse fluxo. E para a gente entender também, né, gente, algumas coisas, sabe? Então, realmente, o que eu falei da gente marcar as datas bonitinho, eu acho uma honra,
uma ótima fonte para que a gente se ligue, se atente, traga para consciência, sabe? Deixe de agir feito criancinhas mimadas, que, porque o mundo não precisa, porque é uma coisa, a terra é minha, será que é minha mesmo? Fazer essa ressignificação aqui, ó, que precisa queimar alguns paradigmas e transformá-los, trazer algo novo. Lembrando que o Valete também, tem tanta coisa para falar da carta, que às vezes eu me pergunto, o Valete, ele também vem falar do novo, tá? Justamente por ser o Valete ali, gente, temos a chance, mas Pandora, não é a imaturidade? É, mas dentro da imaturidade, a gente não consegue ver ali uma questão da noviça, algo novo, gente. Aquilo que é novo, geralmente, não tem tanta experiência assim, né? Não é tão maduro como precisa, mas tem a questão do tempo, do novo, ao seu favor. Então, é o momento da gente não ser imaturo, mas a gente saber aproveitar que algumas coisas novas precisam agora, e agora é o momento, serem construídas e edificadas dentro da gente. E isso só vai acontecer através da transformação, da gente ressignificar e colocar numa fogueira tudo que a gente precisa se livrar, que nos faz viver numa caixinha egoísta, onde a gente acha que só o nosso mundo, só a nossa realidade, só os nossos problemas é que são importantes. Só as nossas dores, só as nossas lamúrias, né? Então a gente precisa expandir isso. E o fogo também é a expansão, tanto numa forma destrutiva, como a gente vê por aí que já está acontecendo, né? Como numa forma positiva. Então vamos, gente, eu acho que tanto a previsão do céu quanto a previsão do tarô, com uma carta de paus, cara, vem falar que junho é um mês não de atenção, não só de atenção, mas pode ser que a gente cave muito mais fundo no buraco se a gente não fizer alguma coisa. Né? Uma questão de a gente vai mais se autodestruir do que chegar a algum lugar bom. Né? Então a gente precisa realmente trazer algumas coisas aí para a consciência, para a transformação e colocar isso no concreto. Né, minha irmã? Concordo totalmente. A gente tem a sabedoria aí ao nosso favor, né? Sim. Usar tudo isso ao nosso favor e qualquer dúvida, gente, manda lá para a Lívia. Lívia, quanto que é mesmo aquele coisa que você falou? Já segue ela aí no Instagram dessa deusa maravilhosa. Quem não segue, siga, tá, gente? Lá tem uns conteúdos maravilhosos, super indico, super recomendo. E se você também não segue a Caixa da Bruxa no Instagram, tá aqui embaixo, já segue lá para todos nós. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham gostado muito do nosso vídeo de hoje, tudo que a gente separou para vocês. E mês que vem estamos aí de novo, né, Lívia? Vamos nós. Então vamos. Então, deixem seus comentários aqui embaixo para nós. Deixem aquele joinha para fortalecer o canal, que isso nos ajuda demais. E se inscrevam no canal da Caixa da Bruxa. Um grande beijo e muito obrigada. Muito obrigada, minha irmã. Obrigada, meu amor. Tchau, gente.